Pra gente. 3, 2, 3, 2. Olá, bom dia a todos. Iniciamos agora a nossa mesa de abertura da sétima edição do ciclo de iniciação científica do programa Santiago Dantas. Estamos aqui inicialmente com a nossa representante discente, Júlia Mori, e o coordenador do curso de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, o professor Luiz Alexandre Futilli. Eh, Gostaria de convidar a Júlia para apresentar-nos ao Congresso. Bom dia, pessoal. Acho que vocês me escutam. Primeiramente, é um prazer receber vocês. Muito obrigada, Davi, pela moderação da mesa, o professor Alexandre Futilli também. E agradecer toda a organização, né? Eu vou fazer uma introdução do ponto de vista da organização. A gente está preparando esse evento há mais de 2 meses. Tem sido um misto de emoções muito grande, mas é muito satisfatório ver vocês aqui e o pessoal que está virtualmente também. Nós tivemos várias apresentações, várias inscrições e isso faz todo o trabalho duro valer a pena. Só para vocês saberem, a gente tem mais de 15 pessoas na organização e a gente tem trabalhado há mais de 2 meses, como eu falei. Só para vocês terem uma noção do que vocês podem esperar desse congresso, a gente vai ter uma mesa de abertura e uma mesa de encerramento, mas todo o resto são vocês que vão coordenar. Então, todo o restante é apresentação de trabalho. São trabalhos que vocês submeteram e que vão dar corpo a todo esse evento. Então, todos os GTs, todos os minicursos, eles terão lista de presença que vão ser compartilhados com vocês. Então, se vocês não assinaram a lista de presença, vocês vão atrás da lista de presença, tá? Presencialmente, a gente vai colocar os QR Codes e virtualmente a gente vai mandar os links no chat, tudo bem? Eu espero que vocês se sintam muito acolhidos, muito bem-vindos para expor as posições de vocês. Vocês podem assistir a apresentação de outras pessoas e também é interessante que outras pessoas venham ver a apresentação de vocês, porque é uma experiência tanto de apresentar como ser audiência. Então, abram para comentários, sintam-se confortáveis, porque esse é o espaço. É da gente para vocês, né? Eu estou no mestrado, estou só começando, como todo mundo aqui. Então, é para todo mundo se sentir bem-vindo, ninguém é mais que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. A gente está todo mundo aqui para aprender junto, tudo bem? É essa a minha fala. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós da organização, para quem está presencialmente, a gente está identificado com um crachazinho azul marinho. Vocês podem vir falar com a gente, como também a gente está aberto pelas vias de comunicação, tanto o e-mail quanto o grupo do WhatsApp, tá bem? Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, porque é vocês que fazem dar sentido a esse evento aqui. Muito obrigada. Professor Futilli. Lá. Bom dia a todas e todas. Só uma rápida saudação. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, em nome da Júlia, aqui presente, né, por este 7º Congresso de Iniciação Científica de Santiago Dantas, dar as boas-vindas a todas e todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação, né? Nós estamos aqui neste evento, que é um evento de 4 dias, mas com uma importante participação da comunidade externa, né? São trabalhos de iniciação científica, como o próprio nome do Congresso sugere, mas são dezenas de trabalhos, na verdade, mais de uma centena de trabalhos, são 9 áreas temáticas, 8 grupos de trabalho, enfim. E uma coisa que eu acho importante, a Júlia já destacou, mas eu gostaria, em nome da coordenação, em meu nome, em nome do professor Marcos Cordeiro, nosso vice-coordenador, que é um evento pensado, trabalhado a partir dos discentes do Santiago Dantas. Então, a partir dos mestrandos, dos doutorandos, tem total autonomia. Eu estou aqui só
para uma coisa mais formal, para dar as boas-vindas a vocês. Mas tudo, seja, por exemplo, o título, Crises e Pluralidades, né, que é o título desse 7º Congresso de Iniciação Científica, que eu penso que também é bastante feliz, porque não dá para entender um sem o outro, né, não dá para falar em pluralidade se não se entender a raiz ou a natureza, e também acho que está muito bem estar no plural, não no singular, né, das crises que vivemos, se são conjunturais, se são sistêmicas, qual a natureza dessa crise e assim por diante. Então, tudo, desde a definição do tema do Congresso de Iniciação Científica, desde a organização, desde os convites aos participantes, tudo foi os mestrandos e os doutorandos que tiveram esse trabalho, eu diria um hercúleo trabalho, né? Reserva de espaços, organização, parece uma coisa simples, mas não é, sobretudo se considerarmos também que é um evento presencial e, ao mesmo tempo, um evento híbrido, com participação remota e tudo mais, mesas virtuais e assim por diante. Isso pressupõe um trabalho de logística que só quem nunca esteve envolvido não tem ideia do trabalho que isso dá, né? Isso é extremamente... Parece fácil, a gente, quando está, sobretudo, remotamente, aperta um botão, acha que está lá a imagem, a pessoa falando, e é isso, né? Mas tem todo um trabalho aí de bastidores que, de fato, demanda muita organização, muito empenho, e é importante lembrar aos participantes, sobretudo, né? Muitas vezes aos graduandos ou recém-graduados, apresentando trabalhos de iniciação científica, que nós já temos, inclusive, no programa, seja como mestrandos, seja como doutorandos, alunos que já estiveram aqui nesse SIC, nesse Congresso de Iniciação Científica, apresentando trabalho, né? Então, é um momento importante, também não só de formação, mas de troca, de familiarização. Estamos até o final desta semana com as inscrições abertas para o processo seletivo 2025, né, do Santiago Dantas. Então, também deixo aqui o convite a quem tiver interesse e desejo em vir fazer o mestrado com a gente, o doutorado com a gente. As portas estão abertas, as inscrições no programa são gratuitas, né, ao contrário de muitos outros programas que cobram. Aqui no Santiago Dantas nós não cobramos, né? E é uma grande satisfação termos esse programa, né, que é um programa singular, que é um dos 5 programas mais bem conceituados do país em relações internacionais. Esse programa que envolve a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. Então, muito obrigado novamente a todos e todas, sejam muito bem-vindos, e agradecer tanto ao professor Davi Magalhães, da PUC São Paulo, que vai fazer aqui a mesa de abertura, né, conferência de abertura, juntamente com a professora Esther Solano, da Unifesp. Nosso muito obrigado. E lembrá-los que, na quinta-feira, dia 29, nós teremos a mesa de encerramento, às 15 horas, com o professor Reginaldo Nasser, da PUC São Paulo, e a professora Marília Pimenta, da Unesp. Então é isso. Novamente, obrigado e parabéns pelo evento. Tenham todos um ótimo evento. Pessoal, que está presencial, ali na lozinha tem o Wi-Fi, tá bem? Para vocês preencherem lista de presença e tudo mais. Ele só funciona no 7º andar, mas quem não tiver aí um dados, né, uma internet móvel, vocês podem utilizar o Wi-Fi para fazer o preenchimento da lista de presença. Obrigada. Damos início agora à mesa de abertura com o tema Ascensão das ultradireitas e a crise do liberalismo. Gostaria de chamar aqui para frente o professor Davi Magalhães, da PUC São Paulo, e a professora Esther Solano, da Unifesp. Iniciamos agora. O professor Davi Magalhães possui graduação, mestrado e doutorado em Relações Internacionais.
Mestrado e doutorado foram feitos aqui no programa Santiago Dantas, da Unesp, da Unicamp e da PUC São Paulo. No doutorado, estudou as relações entre defesa e política externa com sua pesquisa premiada e publicada em livro. Foi fundador e atualmente é coordenador do Observatório da Extrema-Direita. Foi coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade UNAIS, do Mato Grosso do Sul, e atualmente é professor de Relações Internacionais na PUC São Paulo e na FAAP. A professora doutora Esther Solano é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. A professora Esther é especialista em opinião pública e extrema-direita, coautora dos livros The Bolsonaro Paradox, publicado pela Springer em 2021, e The Right in the Americas, publicado pela Routledge nesse ano de 2024. Damos início agora à apresentação dos professores. Vamos começar. Ok, o professor Davi vai começar. Bom dia. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. Satisfação poder participar da abertura desse importante evento. Alegria. Quero agradecer a organização do Santiago Dantas, a organização desse simpósio, desse congresso, ter me convidado. É uma alegria enorme estar ao lado da minha amiga Esther Solano, discutindo um tema, infelizmente, não tão salubre, mas fundamental, que é a ascensão da ultradireita, e dividir também a mesa com o meu xará Davi. E eu preparei aqui, apenas para organizar um pouco a minha fala, uma apresentação que contém um esquema que eu acho que faz parte da minha fala, do que diz respeito à natureza do que é a direita radical, a extrema-direita, e eu vou tentar seguir um pouquinho esse seguinte itinerário em termos de conteúdo, né? Porque a proposta da mesa é discutir o impacto da ascensão da ultradireita na ordem liberal, no liberalismo. E então eu começo tentando descrever o que é essa ordem liberal, né, como é que ela tem sido desafiada a partir de diversos flancos possíveis, não só pela ultradireita, tem outros aspectos que têm desafiado, né, e que têm produzido a erosão de uma ordem liberal. Então, vou tentar descrever exatamente do que se trata essa ordem liberal. Depois eu vou tentar fazer um esforço de caracterização do que é essa família ideológica que a gente pode entender como ultradireita, né, que eu geralmente divido entre dois subgrupos, a direita radical e a extrema-direita. Logo em seguida, eu falo um pouquinho sobre ondas históricas de ascensão da ultradireita, já que é disso que se trata também um pouco essa mesa, né, pensar na ultradireita, a ascensão da ultradireita e entender que ela não é um fenômeno exatamente recente, né? A gente tem ondas de ascensão da ultradireita, e a gente se encontra justamente no meio da quarta onda ultradireitista global, e a ideia é, portanto, logo em seguida, pensar os impactos dessa quarta onda nessa ordem liberal, né, que foi, portanto, emergiu após a Segunda Guerra, né, se tornou, ganhou uma escala global depois da Guerra Fria e, consequentemente, principalmente após 2008, com a ascensão da ultradireita, tem sido questionada, inclusive por essas forças que a gente vai tentar caracterizar. Então, é um pouquinho do itinerário, a ideia é ligar um pouco os pontos, né? Eu começo falando da ordem liberal, depois eu termino tentando mostrar como esses grupos, partidos, movimentos, líderes ultradireitistas desafiam essa ordem liberal. Tá? Infelizmente, o slide está todo animado, não consegui tirar as animações dele, eu vou ter que ficar pedindo toda hora para o nosso colega aqui fazer as mudanças. Mas vamos lá, vamos começar aqui por tentar caracterizar. Eu tirei esse esquema, né? Eu tirei esse esquema de um texto sobre China e da discussão se a China, a ascensão dela coloca em risco, em perigo, questiona a ordem liberal como um todo, né? E eu achei interessante a maneira como o texto caracteriza
essa ordem liberal, né? Essa ordem liberal que emerge, ela é concebida com Wilson após a Primeira Guerra Mundial, mas ela é erigida de maneira mais sistemática após a Segunda Guerra Mundial, sob a tutela dos Estados Unidos, da hegemonia norte-americana. Vamos pensar que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos concentravam 50% do PIB mundial, 70% das reservas de ouro. Foi um país que, ao contrário da União Soviética, não foi atacado no seu território, pelo contrário, saiu da Segunda Guerra, né, com pleno emprego, um país que mostrava uma vitalidade econômica e uma hegemonia muito importante após a Segunda Guerra Mundial, e vai ser sob essa hegemonia americana que se constrói um projeto que ele é sustentado basicamente, né, em alguns princípios da Carta da ONU. Então, eu trato principalmente dos princípios westphalianos de soberania, não intervenção, vinculado, somado, né, a princípios de governança liberal. Além disso, a gente pode falar das, né, instituições que emergem de Bretton Woods, e aqui o Sistema Financeiro Internacional, estou falando da FMI, do Banco Mundial, somado ao GATT, né, que ele é fundado um pouquinho depois, que vai ser basicamente a organização voltada para estabelecer os primeiros arranjos, né, de liberdade comercial multilateral, e que depois, em 95, se transforma em OMC. Então, você tem um braço no campo dos investimentos, no campo financeiro, no campo comercial, né, defendendo, portanto, a economia de mercado, a economia aberta, o capitalismo de maneira mais ampla, sistema econômico capitalista. E, por outro lado, o processo de descolonização, que vai, né, levar a uma valorização da ideia que já estava ali, o Wilson, de certa maneira, de autodeterminação nacional, vinculado a princípios da democracia liberal e do próprio direito, Agenda Universal de Direitos Humanos, que nasce da própria tradição liberal, ali no século XVIII. Então, o conjunto desses princípios e valores vão fundar aquilo que a gente conhece como ordem internacional liberal. Essa ordem, como eu disse, ela é sustentada durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos, em parte do globo. Obviamente, o mundo socialista não seguia, não era integrada essa mesma ordem, parcialmente em alguns aspectos da ordem, mas não em todos os aspectos da ordem. Nos anos 80, nos 70, quando a China começa a se aproximar dos Estados Unidos, 71 ela é admitida, né, tem um processo que tira Taiwan, entra a China comunista na ONU, e a ONU, e tudo isso no contexto da aproximação entre Nixon e Mao Tse-tung, né, durante da DETAN, na Guerra Fria. Então a China, ela, a partir do cisma sino-soviético, a China ela é integrada no conjunto das nações, né? Começa a fazer parte, nos anos 80 faz parte do FMI, depois ela vai sendo integrada a essa ordem, principalmente quando o Deng Xiaoping, em 76, assume o comando da China, faz a transição para o mercado, e a gente tem a China, né, aderindo a essa ordem. E essa ordem, após a queda do Muro de Berlim, mas principalmente após a dissolução da União Soviética em 91, ela vai se mundializar. Era uma ordem que estava basicamente restrita ao mundo chamado ocidental, né, até a Cortina de Ferro, basicamente, e ela se mundializa sob a força unipolar dos Estados Unidos, sobre a estrutura unipolar americana, sobre a atração imperial americana, se tornando essa ordem uma espécie de via única, né, de se conceber, ou seja, isso vai propiciar, né, a todo aquele que tenta sair dessa concepção de ordem ser considerado uma espécie de rogue state, ao mesmo tempo rogue state, Estado bandido, Estado que não se adequa à ordem, né, e não só rogue state, ou Estado pária. Tá? Então, se torna uma espécie de via unívoca a partir da qual os estados têm que se integrar dentro dessa ordem unipolar. Essa ordem unipolar, como a gente sabe, ela
passa a sofrer questionamento, 11 de setembro, depois tem a emergência dos países, o surgimento de países emergentes, né, BRICS, né, a ascensão da China, né, como força global, política global, você tem o ressurgimento da Rússia sob Putin, e essa ordem liberal começa a ser questionada dessa transição do século XXI, tem a crise econômica e financeira que contribui também para a erosão dessa ordem. Então você tem uma série de forças que começam a questionar essa ordem liberal que se globaliza, se universaliza durante o período unipolar americano, principalmente nos anos 90, mas que começa a sofrer uma série de questionamentos que leva uma série de teóricos a questionar se essa ordem vai sobreviver ou não. Tá? Então, você tem um debate muito interessante de um liberal que é o Eikenberry contra o Mearsheimer, discutindo se essa ordem ela é resiliente, se ela vai sobreviver ou não. E pouca atenção tem sido dada a justamente como a ascensão de grupos neonacionalistas, autoritários, de uma direita radical, também oferece uma frente de contestação a essa ordem liberal. É justamente esse o meu ponto, né? Para além de projetos alternativos a essa ordem liberal que foi construída pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra, né, se mundializa sob unipolaridade americana, vai sofrer uma série de contestações, inclusive pelos Estados Unidos sob Trump, né, que inclusive se volta contra a própria ordem que os Estados Unidos construíram após a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia aqui é tentar compreender em que medida esse grupo político que carrega consigo uma série de elementos, né, de programáticos e liberais, também se torna uma força de contestação a essa ordem. Tá? Gerou muita polêmica, eu diria som e fúria, e com razão. A manifestação recente, vocês devem ter acompanhado, do Demetrio Magnoli, tanto na Folha de São Paulo quanto na Globo News, no contexto das eleições francesas, tentando dizer que, afirmando, defender que a Marine Le Pen, o Jordan Bardella, a Rassemblement National não podem ser classificados como extrema-direita mais, né? Tem que ser classificado como uma direita clássica, golista, nacionalista, conservadora, e não está mais no campo da extrema-direita. Isso acabou, novamente, propiciando uma série de discussões, matérias de jornais, o que é extrema-direita, o que é direita radical. E tem uma literatura já relativamente consolidada, né, que oferece um conjunto de critérios objetivos que, claro, né, tem que ser adaptados para contextos, né, o sul-americano, latino-americano, mas que existem alguns critérios importantes que nos ajudam a entender, né, a categoria ideológica desses diversos atores. Tá? E eu me sirvo, em grande medida, de dois importantes autores, o Casmud, né, ele tem se debruçado, é um cientista político holandês, que tem se debruçado desde os anos 80 sobre o tema da ultradireita. Tem uma discussão que foi refeita pela Elizabeth Carter, né, tentando atualizar um pouco da sua discussão. E tem uma literatura relativamente consolidada que separa um pouquinho, perdoe-me aqui a caricatura, os 50 tons de direitismos. Tá? Então, a gente pode falar de direitas e direitas, e é interessante pensar que, claro, que entre essas direitas existe uma linha tênue, que elas transitam de um lado para outro, não é um dado estático, mas eu entendo que a gente pode pensar essas categorias da maneira que eu tentei esquematizar. Tá? Então, o Casmud trabalha isso no livro de 2007, né, que ele propõe um panorama teórico para pensar essas classificações, e depois ele tem uma série de atualizações a esse debate, e eu coloquei isso num esquema que é da minha disciplina, que eu dou lá na PUC, uma eletiva sobre ultradireitas,
A gente discute o que é direita radical populista, extrema-direita, o fascismo, e depois de percorrer o arcabouço conceitual, eu trago esse esquema para facilitar a visualização desses grupos ideológicos. Eu vou partir da premissa que a discussão sobre esquerda e direita está relativamente assentada, né, os conceitos ali do Bob, para ficar só no Bob, né, sobre esquerda e direita, essa questão já está relativamente assentada. Eu vou olhar especificamente aqui para o campo direitista. Tá? E nesse sentido, essa literatura entende que existe uma direita que ela é mainstream, vamos chamar assim, uma direita mais convencional. Essa direita convencional pode ser dividida numa direita liberal e numa direita conservadora. Tá? O que une essa direita convencional ou mainstream é, de certa forma, a relação dessa direita com a democracia liberal. Tá? Então, elas vivem em paz, né, com esse tipo, né, de sistema que novamente se universalizou durante o período unipolar. Claro que tem uma série de países que não seguem essa democracia, mas é o regime, né, predominante no sistema internacional ainda hoje. Portanto, essa direita convencional, ela vive em relativa paz com o eixo, tanto com o eixo liberal de defesa de minorias, né, o Estado constitucional, a proteção do indivíduo, né, os direitos fundamentais, direitos humanos, quanto com o eixo democrático majoritário, né, aquela ideia, né, de eleições periódicas, de instrumentos de referendo, que diz respeito aqui entendendo a democracia como conjunto de instituições com poder de lei, que traduz a vontade popular em política pública, tá? Ao passo que o liberalismo está mais preocupado com a defesa das minorias, dos indivíduos, né, com os direitos fundamentais, Estado constitucional, tripartição de poder e por aí vai. Então, essa direita, né, não só vive em paz, como a maioria dela defende, né, como parte da sua agenda, esse tipo de regime. Tá? E aí, claro que a direita liberal, né, tem uma agenda no campo de valores mais cosmopolita, ao passo que a direita conservadora tem uma visão mais tradicionalista, com o papel da religião, né, um comportamento, né, do ponto de vista moral mais em linha, né, com uma construção realmente dentro daquela matriz da civilização judaico-cristã. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode pensar aí de diversos atores que se enquadram, seja, né, o aqui no Brasil a gente não tem muito direita liberal, né? Aqui a nossa direita, o liberalismo no Brasil é um mal entendido, né? Estou me servindo do, do Sérgio Buarque de Holanda, que disse que no Brasil, lá no Raiz do Brasil, que a República é um mal entendido, o liberalismo aqui é um mal entendido. A gente não tem um partido, né, Esther, como os Ciudadanos, que tem uma agenda progressista no campo moral e uma agenda de modernização econômica para o mercado, né, mas que segue, digamos assim, com mais coerência uma agenda liberal. Né? E o que a gente tem aqui são partidos neoliberais que assumiram a agenda de modernização econômica, de um liberalismo econômico, e assume uma agenda reacionária no campo de costume e autoritária no campo político. Né? Então é muito mais aquilo que tem sido chamado de neoliberalismo autoritário do que uma agenda liberal. Né? Lembrando que o liberalismo inventou a tradição dos direitos humanos, né? E para mim soa muito estranho, né, com um liberal brasileiro que se diz liberal, autoproclamado liberal, começar dizendo que adora mercado, mas que odeia os direitos humanos, né? Então isso é uma esquizofrenia do ponto de vista do que significa o liberalismo como tradição histórica, filosófica, intelectual. Bom, então a gente tem e a direita conservadora, a gente pode citar exemplos como o Partido Republicano pré-Trump, o Partido Conservador, o PP na Espanha, que, né, se enquadrariam dentro dessa categoria. Tá? Ao passo que a gente ultrapassando essa fronteira, você vê que eu coloquei ali, é liberal e democrático. Ultrapassando essa fronteira, a gente vai entrar numa categoria que em inglês aparece como far-right. E aqui é traduzido de diversas maneiras. É traduzido como direita radical, extrema-direita, ultradireita. Então, essa tradução, eu acho que é o grande problema, é que ela, digamos, numa literatura mais consolidada, está claro o que é far-right,
radical right e extreme right. Em geral, o far right aqui tem sido traduzido como extrema-direita. Eu tenho preferido utilizar tanto as versões espanholas e portuguesas que traduzem far right como ultradireita, e, consequentemente, essa ultradireita é uma espécie de categoria guarda-chuva que incorpora ao mesmo tempo direita radical e extrema-direita. E eu acho importante estabelecer essa divisão, embora que na realidade essa divisão seja, novamente, exista uma linha tênue. Eu acho importante a existência dessa subdivisão, porque são atores, eu entendo que são atores que têm programas e se comportam de maneira diferente. Se chamar tudo de extrema-direita, a gente perde importantes características desses atores. A direita, então, dentro de far-right, que eu chamo de ultradireita, eu não. O próprio livro do Casmudi, o Far-Right Today, ultradireita hoje, que eu traduziria para o português, foi traduzido aqui como extrema-direita hoje. Ele ficou, inclusive, bastante chateado, porque em espanhol o livro foi traduzido como ultradireita hoje, e em português de Portugal também como ultradireita hoje, porque faz toda diferença digamos, no arcabouço que ele propõe para a gente entender esse campo ultradireitista. A direita radical, em Minas Gerais, participa do jogo democrático, então está no jogo democrático, e não só está no jogo democrático, utiliza o elemento majoritário da democracia para, inclusive, violar direitos de minorias. É o que o Orbán chamou de democracia liberal. Então, parte do pressuposto que a Hungria é um país majoritariamente cristão, de predisposições nacionalistas, conservadoras, e que chegou a vez da maioria. E a maioria, se utiliza esse elemento da maioria para violentar, para violar direitos de minorias. Em 2018, durante o processo eleitoral, o Bolsonaro subiu num carro de som e disse: acabou a vez das minorias, agora é a vez da maioria cristã controlar o país. E tudo aquilo que você não entende, que não faz parte dessa categoria majoritária, passa a ser considerado como uma minoria indesejável. Então, inclusive, o próprio Olavo de Carvalho, em alguns momentos, defendeu o referendo sobre questões como aborto, política de drogas, união homoafetiva, porque entende que existe uma predisposição mais conservadora e utiliza esse instrumento majoritário, inclusive, para violar direitos de minorias. Então, existe um uso conveniente dessa ideia de soberania popular, dessa ideia de volonté générale, de vontade geral, para justamente avançar sobre direitos minoritários. A gente tem um conjunto de atores que participam das regras eleitorais, que são democráticos, mas democráticos nesse sentido, de usar convenientemente a regra majoritária da democracia contra minorias. Vira e mexe, o Orbán, processo eleitoral, coloca, durante a consulta popular, coloca ali questões sobre ideologia de gênero no processo eleitoral. Se é a favor ou contra banir ideologia de gênero dentro das escolas. Então, você coloca isso para a população no mesmo momento que eles estão votando nas eleições nacionais. Então, você usa novamente instrumento majoritário de maneira conveniente para justamente violar direito de minorias. Então, esse é o polo que você vê esse emprego, novamente, instrumental de uma democracia majoritária para violar direitos de minorias. Então, ao mesmo tempo, vou colocar assim, iliberal, pensando com o liberalismo como essa tradição histórica que nasceu no século XVII, XVIII principalmente, para defender indivíduos e minorias justamente desse apelo da soberania popular, do medo da tirania das maiorias, como dizia o Tocqueville. Bom, e no campo da extrema-direita, a gente teria um grupo que seria igualmente antidemocrático e liberal, ou seja, ele não está preocupado com regra majoritária, não quer participar do processo político, não aceita, definitivamente não aceita as regras do jogo. E são, em geral, grupelhos de orientação neofascista, neonazista,
que realizam terrorismo, utilizam a violência política, né, porque, novamente, flertando com o fascismo, também fazem uso deliberado da violência, né, e exaltam, inclusive, a violência como um instrumento político. Então, são grupos de orientação neofascistas, e a gente tem, né, por exemplo, o NPD na Alemanha, a gente tem a Casa Pound na Itália, que são organizações abertamente neofascistas, e que, novamente, não querem participar do processo, né, do jogo democrático, e que, em geral, ainda estão situados às margens do processo político. É claro que, com uma direita radical no poder, os grupelhos de extrema-direita são empoderados. Então, tem uma relação simbiótica entre esses dois campos, entre essas duas famílias, mas eu entendo que ainda é importante distinguir, por exemplo, uma Rassemblement Nacional, que eu classifico como direita radical populista, de um grupo como a Casa Pound, na Itália, que é um grupo neofascista, ou, né, por exemplo, os grupos supremacistas brancos, né, que defendem uma agenda contra a substituição populacional, the Great Replacement e tudo mais. Tá? Então, novamente, eu coloco como campo ultradireitista esse conceito guarda-chuva, que enquadra, ao mesmo tempo, direita radical, de um lado, e extrema-direita, que são essas organizações neofascistas. Minha opinião sobre essa polêmica lançada pelo Demetrio Magnoli é que, de fato, a Rassemblement Nacional era, com Jean-Marie Le Pen, um partido de extrema-direita neofascista e que dialogava com os grupos extermínios da Argélia, né, posições negacionistas do Holocausto, e caminhou para uma direita radical populista, mas ainda está no campo ultradireitista. Tá? Ainda pertence ao campo ultradireitista. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, só para ilustrar um pouquinho como eu classificaria esses grupos ideológicos. A gente tem partidos conservadores que, por força do Trump, por exemplo, a emergência do Trump, o partido foi conduzido para o campo da direita radical. A gente tem, por exemplo, a emergência do... ai, meu Deus, me fugiu o nome do primeiro-ministro britânico, não, Boris Johnson, obrigado. Boris Johnson, que está ali do lado isso, que também, né, naquele momento, conduziu o partido, né, para uma mais próximo para a direita radical populista. E deixa eu só entrar numa polêmica, seria interessante até discutir isso com a professora Esther. Por exemplo, o Bolsonaro, eu costumo diferenciar três coisas, né? O que é o governo Bolsonaro, o bolsonarismo como movimento e o líder Bolsonaro. O líder Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, eu classifico como extrema-direita e durmo tranquilo com essa classificação. Apologia à tortura, violência, se puder matar 30 mil, a gente mata. Nossa Senhora. As minorias devem ou se adequar ou serem extinguidas. Né? Ele fala de extinção dessas minorias. Não fala que vai ficar fora. Não, é uma questão existencial. Então, sem dúvida, eu classifico o Bolsonaro como líder dentro do campo da extrema-direita. O bolsonarismo é um movimento muito heterogêneo. Você encontra direitas, né, pró-mercado, né, Partido Novo, Faria Lima, você encontra nostálgicos da ditadura militar, lavajatistas, uma direita católica antipetista, uma direita protestante neopentecostal, que não é necessariamente fascista, e se encontra grupos realmente olavistas, tradicionalistas católicos. Então, realmente, o bolsonarista foi uma força que conseguiu organizar essa direita que até a ascensão do Bolsonaro estava bastante fragmentada. Na ausência de um GOP, de um partido republicano ideológico no Brasil, a personalidade carismática do Bolsonaro conseguiu organizar esses fragmentos da direita brasileira. E, por fim, eu enquadro o governo do Bolsonaro, dado os constrangimentos institucionais de um governo, como direita radical. Né? Porque ele até, se dependesse só dele, ele avançaria muito da sua agenda de extrema-direita.
né? Mas você tem participação da sociedade, imprensa, instituições, STF, né? Que, novamente, são essas instituições, o liberalismo elitista, que vai levar as pessoas nas ruas a dizer Supremo é o povo, né? Não é o STF, né? Novamente, fazendo menção a essa ideia da soberania popular e que, consequentemente, o STF estaria violentando essa soberania popular. Tá? A gente pode entrar até depois, no caso, tem a Aurora Dourada também, o partido de extrema-direita na Grécia, que inclusive agora foi prostrado juridicamente, foi banido juridicamente, seus líderes foram presos, que é um partido abertamente neonazista também, uma organização abertamente neonazista. Então, quando se fala da quarta onda ultradireitista, sem pressão, tá? Quando se fala da quarta onda ultradireitista, o Casmudi vai dizer que a direita radical se tornou parte do sistema político contemporâneo. Ninguém mais já se assusta com a Rassemblement Nacional chegando no final do segundo turno. A primeira vez que chegou no segundo turno foi ainda com Jean-Marie Le Pen em 2002. Já é parte do sistema político francês e é o partido mais organizado na França hoje. Quando você pensa a capilaridade, né, municipal, quando você pensa que tem diretórios regionais, quando você pensa que tem uma escola partidária, juventude muito mobilizada, é um partido muito organizado, né? Então, o que acontece durante a quarta onda é que essas forças políticas da direita radical assumem o coração dos sistemas políticos. Em alguns governos, né, no Brasil, agora na Argentina, Estados Unidos, a gente tem na Hungria e na Polônia. A Hungria é um caso, né, que ele chega ao poder em 2011 e continua até agora. Polônia até dias atrás, a Itália. Então, se a gente olha, né, para o panorama, a gente vê a direita radical ou no poder ou se transformando numa força de coalizão no poder ou a principal força de oposição, né? Então, o caso da ascensão agora da AfD na Alemanha, que eu acho que vale a pena olhar com atenção nos próximos anos, por mais que tenha oscilado, né, ao Vox ainda tem mantido uma proeminência, né, uma resiliência muito forte na Espanha, recentemente o Chega em Portugal, então faz parte desse quadro. Essa direita radical, ela passou a se tornar o centro do sistema político em muitas das democracias. Ao mesmo tempo, a extrema-direita se legitima. Essas organizações neofascistas, que praticam abertamente violência, que flertam com o fascismo histórico, essas organizações se legitimam, né? Por exemplo, a gente pega só um exemplo disso, não sei se vocês vão se lembrar do Grupo 300, que, né, surgiu aqui no governo Bolsonaro, né, liderada pela Sara Genomini, e que era uma organização abertamente neofascista, né, que defendia violência, fazia marcha de tochas. Essas organizações, elas são legitimadas no momento que você tem uma direita radical no poder, dioturnamente lançando discurso de ódio e normalizando uma série de posições radicais. Tá? Então, por mais que eu separe, veja só, essa fronteira, novamente, é uma relação simbiótica em que ambos se beneficiam. É só pegar a relação do Trump com os grupos nacionalistas brancos durante o seu mandato, né, que também são empoderados. Mas eu continuo defendendo uma divisão conceitual, né, entre esses dois grupos, tá? Muito embora, novamente, haja um trânsito. Faltou aqui na minha fala, infelizmente não consegui trazer, o reflexo dessa ascensão, né, no campo da ordem liberal, e, né, eu posso desenvolver a respeito de uma política externa desses grupos. Não existe uma política externa unificada, mas existem traços, né, comuns entre, por exemplo, as posições sobre a ordem internacional do Vox, do Chega, do Orbán, do Bolsonaro, do Milei. Então, há um denominador comum, e esse denominador comum aponta contra, justamente em relação a mais um fator de erosão dessa ordem liberal. Mas, se for o caso, nas perguntas, eu tento abordar melhor esse aspecto. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar também agradecendo o convite
sobretudo os alunos, né? Que acho que foram vocês realmente os que organizaram tudo. E um prazer estar aqui com o Davi. Eu reconheço que um dos fatores que me fez aceitar o convite foi ver você de novo, reencontrá-lo, né? Eu tenho muito carinho desde os tempos de Campo Grande, né? Bom, meus caros, primeiro assim, concordo totalmente com a sua descrição do Bolsonaro, bolsonarismo, governo, acho que estamos enquadradíssimos, 100% com isso. O que eu queria trazer para vocês hoje era uma reflexão sobre alguns aspectos mais estruturais, né, dos novos paradigmas, né, que o nosso mundo está enfrentando e como essas disrupções estão sendo muito alimentadas por uma, vamos colocar aqui, direita radical, extrema-direita, que é muito rápida, muito sagaz e muito ágil na sua capacidade de invenção de novas propostas políticas, novas metáforas, novos símbolos, né? Então, basicamente, a conversa vai em torno a isso, né? Quais são os novos paradigmas, os novos horizontes, né, de transformação do mundo e como que essa extrema-direita está se apropriando para formalizar todo um corpus, né, de luta simbólica e como que eu acho que aí a gente vai conver nisso, como que essa extrema-direita, ou direita radical, ela é muito tem uma capacidade de inventiva, né, e uma originalidade muito maior do que com frequência o campo democrático, que obviamente, claro, está muito mais sujeito a uma série de tradições, regras e fidelidades partidárias, né? Então vamos lá. A primeira questão que eu queria refletir junto são as mudanças que a nova ordem digital, tecnológica da vida está introduzindo. Algumas, para a gente conversar aqui. Eu estou lendo agora um campo de pesquisa que eu animo vocês também a ler junto, que é a tecnoantropologia, né? Que nos fala sobre mudanças tecnológicas nos novos paradigmas do que é humano, né? Se vocês pensam em termos muito rápidos e evolutivos, nós passamos os últimos 10.000 anos sendo caçadores-recoletores, e os últimos 10 anos colados numa tela, né? Então você já pode imaginar que aí está a grande disrupção da atualidade. E isso não é nem muito menos trivial, né? Então o que essa grande disrupção simboliza? Obviamente, claro, novos paradigmas de formas de entender a coletividade, o sujeito, mas inclusive daqui a pouco novos paradigmas até de configuração dos mapas cerebrais de cada um de nós, né? Meu filho que está aí, que tem 4 anos, muito provavelmente a sua cartografia cerebral vai ser diferente da minha. A sua cartografia neuronal vai ser diferente da minha. Então, esse aqui é o grau de disrupção do que eu estou falando. Digo isso para a gente ter em mente, né, um contexto do macro e aonde a gente vai, aonde a gente se dirige, né? Então, isso é uma questão, né? Algumas mudanças na ordem de comunicação que estão sendo impostas pela utilização frenético-esquizofrênica disso aqui, né? A primeira delas é o encurtamento do tempo, né? Um tempo super comprimido, super acelerado, né? E isso é um problema, porque política se faz com tempo, claro, né? Então, a aceleração do tempo é realmente uma questão, um vetor, né? Que, enfim, que dificulta muito, de fato, a construção de um processo coletivo, complexo, né? Como nós estamos acostumados a fazer política tradicional, né? Um outro elemento muito importante é esse fetiche de uma suposta horizontalidade, né, nas relações sociais, né? E essa ideia de que o cidadão está empoderado quando ele participa desses processos, né? Eu vou colocar um exemplo muito claro que todo mundo aqui conhece agora, o Marçal, o Pablo Marçal. Já todo mundo sabe como que funciona a estrutura digital da campanha dele, né? Basicamente são aqueles cortes de um exército de jovens que são pagos por divulgar esses cortes, né? Aí você tem um processo coletivo, digital, de campanha, de uma política altamente tiktokizada, né? Muito rápida, muito sedutora, muito polêmica, evidentemente violento, porque a violência viraliza, né? E essa é uma nova dinâmica de fazer política, né? De tal forma que você já tem visto, né? Os perfis dele têm sido banidos, e se não fora por esse banimento, provavelmente a gente teria ele como próximo prefeito de São Paulo. Esse que é o nível do que estamos falando, né? Então, como que você faz política se o seu adversário ele participa de uma máquina com esse tipo de características, né? Extraordinariamente complexo isso, né? Então, essa tiktokização da política, tempo encurtado, uma sedução máxima, a violência como conteúdo viralizante e uma questão importantíssima que é o efeito dopamínico, né, de tudo isso, né? Você sabe muito bem como isso funciona, né? Essa ideia de como que eu vou basicamente alimentando, né, dopaminicamente meu cérebro com isso aqui, né? O que significa isso? Que nós estamos basicamente
nos deslocando a uma outra forma de entender a política, de nos entendermos como sujeitos políticos e, evidentemente, também nos entendermos como sujeitos que se empoderam politicamente de uma outra forma. Em 2017, na campanha contra Bolsonaro, eu me lembro já entrevistando muitos bolsonaristas que falavam assim, 2018, né? Eu formo parte da campanha de Bolsonaro, sim, é muito legal, né? Por que você forma parte da campanha Bolsonaro? Ah, porque eu compartilho os conteúdos, né? Olha que interessante isso, cara. Eu formo parte da campanha porque eu compartilho os conteúdos. A primeira vez realmente, né, que essa direita radical, ela massifica esse compartilhamento de conteúdo, mas olha que interessante, o empoderamento por meio de simplesmente o compartilhamento de conteúdo, né? Então, essas sofisticações são bem interessantes, né? Eu compartilho conteúdo, então eu sou parte de. E aí a gente chega a um vetor, que é a ideia da formulação de um coletivo, né? Do empoderamento em parte de um coletivo, do pertencimento, né? Então, por que que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar nessas mudanças disruptivas, mas como elas se vinculam, né, a questões muito básicas do entendimento do sujeito, né, e da subjetividade, né? Então, essa ideia do pertencimento. Outra coisa super importante que nos traz tudo isso aqui, uma sociedade cada vez mais narcísica, né? O narcisismo é um componente fundamental de tudo isso. Então, esse é um grande desafio. Como que você constrói ou reconstrói o comum, né? Por utilizar um conceito que agora a gente utiliza muito, em base a uma sociedade profundamente narcísica também. Bem complexo tudo isso. Outro elemento super importante, né? A tecnutopia. O que é tecnutopia? Essa ideia de que, num momento de fragmentação, de pulverização, que a gente vai esse neomedievalismo, né? Essa ideia de que nós temos múltiplos ecossistemas, múltiplas narrativas, múltiplos atores. Então, num momento assim, de crise de Estado também, de falta de legitimidade do Estado, da política tradicional, o que surge como horizonte, né? Messiânico, utópico, essa ideia da técnica. A técnica como um grande aspiracional, e os sujeitos que se desenvolvem, né, nessa ideia como os grandes aspiracionais. Então, não é trivial que o Elon Musk da vida seja um grande aspiracional por uma boa parte da juventude, né? Não é tampouco trivial que uma boa parte da juventude esteja agora totalmente fissurada com essa ideia da criptografia, do Bitcoin, do Bitcoin, da criptomoeda, das apostas online, etc., né? Então, essa ideia do messiânico envolvido no utópico, ou do utópico envolvido no messiânico, né? Então, o que que você tem aí? Essa ideia do aspiracional da liberdade, porque isso aqui supostamente é liberdade, individualismo, não são os grilhões do Estado que me atrapalham, e além de tudo, essa promessa do enriquecimento rápido, do sucesso, né? Então, esse messianismo em base a uma lógica neoliberal tecnotópica, né? Como que a gente, de fato, também dialoga com tudo isso na política clássica, né? Mas não só isso, o que a gente fala hoje, assim, a plataformização da nossa vida, literalmente, né? Isso aqui estamos todos nós nisso, né? Então, como que a gente lida também na política com essa ideia da plataformização da vida, que vem desde a plataformização do trabalho até a plataformização do desejo, das relações afetivas, né? A tinderização do desejo, né? Isso aí não é trivial, nem muito menos, você sabe, né? Como que a gente inaugura uma outra forma de se relacionar com o mundo, se hoje eu consigo ir passando, né, meus pares românticos dessa forma, né. Então há todo um sentido já de, enfim, eh, hum, não só de pulverização, mas de fragilidade, né, uma temporalidade de novo mais curta, mas uma temporalidade também do afetivo, do emocional, né. Então acho que quero que a gente pense um pouco nesses novos paradigmas e como se coloca isso. Sem falar, evidentemente, na inteligência artificial, que já está aqui, no que vai chegar e que já está aqui, e que nos coloca desafios que a gente nem consegue ainda minimamente enxergar. Mas o primeiro deles é definir o que é o ser humano e o que é a vida, né? O que vai ser a vida quando eu seja meio ciborgue, meio ser humano, por exemplo, né? Então, desafios filosóficos, de definições filosóficas que vão nos levar também depois a momentos enormemente disruptivos no campo da política, né? Ou, por exemplo, o que que a gente faz numa sociedade talvez do pós-trabalho, onde milhões de nós seremos useless, inúteis, porque seremos substituídos por uma máquina que provavelmente dá aula melhor do que eu, né? Então, como que a gente constrói política nesses paradigmas que não é que vão chegar, é que já estão aqui, né? Outra coisa super importante que eu queria conversar com vocês, que eu acho que essa direita mais radical, ela utiliza de uma forma muito mais sagaz do que nós do campo democrático, que essa sociedade já não do espetáculo, mas do hiperespetáculo, não? Porque agora é tudo teatralizado, né? Agora é tudo espetáculo, e agora todo excesso de narrativa, de relato, né? Então a gente tem um paradoxo social importantíssimo. Cada vez menos tempo, cada vez menos paciência,
Porque isso vocês vivem isso. Nós somos uma sociedade com pouco tempo para reflexão e com pouca paciência coletiva, né? Então, por um lado temos isso e pelo outro, um excesso de narrativas, de relato, de ruído, né? Muito barulho social e político, né? Então, no meio disso, você impor uma mínima capacidade para um relato coletivo, né? É muito difícil, de fato. Então, basicamente, uma luta selvagem para ver quem que impõe a narrativa dele. De novo, o efeito Pablo Marçal. Não sei se vocês viram uma entrevista impressionante que ele deu na Record o outro dia, né? Onde ele pede perdão, e isso é muito interessante. Ele pede perdão e ele fala assim: olha, eu me vi obrigado a utilizar a violência e a utilizar as táticas, né, que todo mundo já reconhece dele, para chegar aqui para que você me escute. Então, ele reconhece que nesse mundo de barulho, ele se viu obrigado a utilizar basicamente isso, né, a instabilidade, a violência, a agressividade, como uma estratégia legítima para ser ouvido, para ser escutado em política, né? Impressionante tudo isso. E aí ele pede perdão e fala: esse não sou eu realmente, né? Sou muito mais moderado. Esse sou um personagem, uma persona, né? Então, é nesse tipo de esquizofrenia que nós estamos, né? Então, como que a gente constrói política nesse mundo de excessivas narrativas, mas de esvaziamento também do lugar de metáforas comuns, né? E aí é muito interessante, não sei se você, claro, óbvio que vocês estão seguindo a campanha Estados Unidos, né? Mas eu estava lendo outro dia um artigo bem interessante que fala que os marqueteiros estadunidenses estão utilizando pela primeira vez de uma forma mais ostensiva a teoria da linguística do Lakoff, né, das metáforas, né? Que o Lakoff fala? Olha, disputa política é muito metafórica, né? Porque a gente não só luta pelo concreto, que obviamente também, mas sobretudo pelas formas de entender o mundo, né? Pela metáfora, pelo sentido, pelo símbolo, né? Então, a Kamala e o Walz estão basicamente se baseando na campanha em três grandes metáforas. Uma que é a liberdade, que é a disputa pelo símbolo da liberdade. Estão tentando, de novo, um nexo comum de relato sobre o que é a liberdade, disputando a liberdade, né? A segunda ideia do cuidado e do comum. Então, num momento onde a extrema-direita esgarça, né, e radicaliza pela intolerância, pela exclusão, eles estão colocando a metáfora do cuidado, do comum, do coletivo, da reunificação um pouco, né? E o terceiro, a ideia do pai benevolente, né, do pai bondoso, né? Porque o Wolff, vocês lembram, ele é um professor, né? Então, ele tem um pouco essa metáfora também daquele que escuta, que cuida, etc, né? Mas quero dizer isso por isso, porque é um pouco uma luta pelo símbolo, pela metáfora, pelo relato, né? Como que difícil você, de fato, colocar tudo isso no debate público, né? Uma outra questão muito disruptiva, que vocês todos também conhecem bem, são as novas formas de trabalho, né? Então, como que a gente também faz política num mundo onde o trabalho é altamente uberizado, né? E aí a gente tem vários estudos, né? Saiu recentemente pela London School of Economics, que diz que o aumento de relações de trabalho uberizadas favorece também o voto na extrema-direita, né? Por quê? Pelos elementos que a gente já conhece, né? A ideia da liberdade, da flexibilidade, da autonomia. Agora, como o Milei fala na Argentina, não o Estado empobrecedor, o Estado que me empequenece, né? Que me obstaculiza, né? Etc, né? Então, como é que a gente constrói política do coletivo com formas de trabalho cada vez mais uberizadas, mais esgarçadas, onde o sindicato, evidentemente, passou a ser basicamente um nada, né? Um zero, ou algo negativo, e onde novas formas de ecossistemas, de coletivos de trabalho, são realmente frágeis, muito novas também, né? E a gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso, né? Então, como que a gente trabalha com esses trabalhadores uberizados, por exemplo, né? Como que a gente constrói coletivo com tudo isso, né? Bem complexo também, né? Outra coisa que eu acho que, enfim, que é super interessante, tem um conceito que eu gosto muito do Rodrigo Nunes, que é o terror atmosférico. O que é isso? Nós sabemos muito bem ao longo da história, e não é novo, que a direita mais radical, ela se estabelece muito subjetivamente em base à ideia do medo, né? E trabalha muito bem a ideia do medo, né? Só que agora o medo, ele ganha novos contornos, né? Novas linhas, né? Porque agora o medo planetário, né? Agora a guerra na Ucrânia, que está muito longe geograficamente de mim, simbolicamente aqui do meu lado, né? E então, porque essa hiperconexão, né, faz com que a gente sinta os medos outros como os nossos medos. E tudo perpassado pela lógica da teatralidade, né, e do espetáculo, né? Tem uma autora mexicana que eu gosto muito, a Valência, que diz essa ideia do capitalismo gore, né? A ideia de um capitalismo que se nutre da violência, que faz da violência mercadoria, mas não é uma violência qualquer uma, né? É qualquer tipo de violência que eu faço minha. Porque aí eu tenho o Datena 3 horas por dia, né? Alimentando essa visão policialesca da vida. Mas não é só isso. Eu tenho qualquer telejornal que me diz que a violência do outro lado do planeta é também a minha violência.
Então, isso provoca uma ideia de terror permanente, de mentalidade de, oh meu Deus, vai acabar o mundo, que vai me exigindo o tempo todo a necessidade de uma ordem, né? Porque o mundo se desintegra, se pulveriza. Essa é a perspectiva que qualquer cidadão comum tem. O mundo acabou, o mundo já era, né? Então, uma mentalidade muito apocalíptica, né? Essa ideia de literalmente o fim do mundo, né? Então, diante dessa metáfora do apocalipse, claro que a gente precisa de uma ordem, o mundo se desintegra, eu preciso uma ordem e um controle, né? Por isso que essa ideia esses mitos, né, da ordem, né, nessa direita radical são super importantes, né? O Milei agora na Argentina, o que ele propõe, por exemplo? A Argentina se desintegrou e o que eu proponho, ele disse, é um mito refundacional, né? Mas qual é o mito refundacional que a direita radical tem no mundo inteiro, né? Essa ideia de um salvacionismo ocidental conjunto. O Ocidente se degradou por uma série de questões, né? Mas fundamentalmente pela subversão dos valores. E o que a gente precisa agora não é só ganhar eleições, o que a gente precisa agora é refundar miticamente o Ocidente e recuperar a sua glória passada. Então, o mito do futuro que se vincula com a ideia romântica do passado, claro, né? Então, essa ideia messiânico-salvacionista é super interessante. E o Milei é muito interessante porque, pela primeira vez, o líder radical da extrema-direita coloca um país periférico no centro dessa ideia salvacionista internacional. Porque, ele diz, a Argentina ela terá uma tarefa protagonista no salvacionismo ocidental. Por quê? Pela ideia da liberdade. Porque é a Argentina que vai levar a liberdade para o mundo, né? Então, esse novo messianismo é super interessante. Mas como que a gente lida com essa gramática do messiânico na política democrática, né? Também bem complexo isso, né? Então, eu acho que essa ideia de a política do messiânico, né, para nós é realmente uma gramática complexa, né? Mas temos que começar a pensar nisso, porque se vocês, tudo que os líderes, né, que o Davi colocou aqui, eles não estão só pensando na vitória eleitoral, na vitória política. Há toda uma vitória discursiva, simbólica, metafórica de valores que reinaugura uma nova etapa também de uma cosmovisão e uma nova etapa de compreender esse mundo que se desintegra e que precisa de uma nova ordem. Então, como que a gente entra em tudo isso, né? E aí, eu acho que há algumas questões também que eu também queria colocar, que são, uma delas é a estrutura de afetos, né? Eu trabalho muito com o tema dos afetos, paixões tristes, paixões alegres, né? A estrutura de afetos no mundo atual está muito ancorada nos afetos que produz um mundo extraordinariamente complexo e esse terror atmosférico. Então, é o afeto da vulnerabilidade, da descartabilidade, do desamparo, da frustração. Vocês conhecem muito bem como que o sistema neoliberal, fundamentalmente na periferia, ele produz uma sociedade com afetos que são basicamente desse tipo de leque, né? A solidão, um afeto muito típico, né, do nosso mundo. Então, se você tem uma sociedade que está frustrada, ressentida, o ressentimento é fundamental para a gente entender o surgimento e o fortalecimento dessa direita mais radical, né? Uma sociedade profundamente ressentida, frustrada, que sente-se muito descartável, muito sozinha, onde as relações sociais são muito descorporizadas, muito plataformizadas. Lógico que tudo isso vai dar lugar a uma sociedade que se sente muito desamparada. E o desamparo, quero colocar o desamparo como uma questão muito interessante para a gente entender o auge dessa extrema-direita, né? O que é o desamparo, né? O Pascal tem uma frase muito bonita que diz: o desamparo é quando eu olho para o universo infinito, para esse gigantismo, pergunto às estrelas se tem alguma resposta e as estrelas ficam mudas, não tem resposta nenhuma, né? Então eu fico pequeno, me sentindo muito abandonado, né? Então esse desamparo, o Freud fala, o desamparo acompanha o ser humano desde que é ser humano, né? Porque o desamparo inicial é quando o bebê se desapega da mãe, né? Só que agora na sociedade atual o desamparo, ele tem proporções monstruosas, porque é um desamparo planetário, né? Esse que é o ponto, né? A ideia do medo permanente, né? Então, diante desse desamparo planetário, cada vez mais a ideia de um grande pai, né? De um pai que me abraça, que me protege, né? Mas o grande pai hobbesiano mesmo, o grande leviatão, é cada vez mais necessária, né? Então, como que a gente lida também com esse desamparo nesse nível do monstruoso, do planetário, né? Com essa ideia dessa solidão tão gigantesca, né? E tudo isso porque a ideia do ressentimento, eu quero colocá-la porque acho muito central, né? É muito nevrálgica, né? Porque nós temos essas paixões tristes, né? Essa frustração, essa solidão, essa descartabilidade permanente, e ao mesmo tempo uma política onde a pornografia é cada vez mais visível, né? Então a pornografia do político já não é tão oculta como antes, agora é ostensiva, agora está na luz do dia, né? Então como que você conjuga o sentimento de um desamparo permanente com a pornografia política teatralizada? Evidentemente que isso entra em colapso
Isso dá lugar a um sujeito profundamente ressentido. Você sabe muito bem, né, tudo isso, né? Então, como que a gente lida de fato com tudo isso, né? Com esses afetos, né? Junto com afetos muito básicos do ser humano, a invisibilidade, a ausência de pertencimento. Então, aí tem um conceito que eu utilizo muito, que é a ideia dos contrapúblicos, né? Que a Camila Rocha, que é minha colega, trouxe na pesquisa, eu acho muito interessante. O que é o contrapúblico? Toda essa sociedade invisível, ressentida, descartável, que se sente profundamente ignorada pela política da pornografia, né, do espetáculo patético da política, se sente ignorada por ela e de repente aparece um desses líderes e fala para ela: eu te vejo, eu te enxergo, vem aqui comigo, eu te entendo, eu quero construir coletivo com você. E isso é muito forte, isso é muito grande. Então, quando o Bolsonaro fala as barbaridades que ele fala, mas olha para a população e te diz: vem, participa comigo, compartilha conteúdo, vem para cá, sai para a Avenida Paulista, eu te escuto, eu estou aqui contigo. De alguma forma, eu escuto o humilhado, né? Esse escutar os humilhados, uma coisa muito poderosa. Então, o que eu acho que é interessante essa ideia do contrapúblico, né? Essa ideia do empoderamento do humilhado para utilizar de novo a linguagem do Milei, uma casta política, né? Que não só ela utiliza a política para seu próprio benefício, mas ela humilha o cidadão, né? Ela provoca essa estrutura de ressentimento, né? Então, como a gente lida com tudo isso? Como a gente lida com uma coisa super importante, que cada vez mais a saúde mental hiper precarizada que nós temos. Saiu uma pesquisa outro dia que me parecia assim, pô, uma pancada, que foi sobre a saúde mental dos jovens adolescentes nos Estados Unidos. E olha que coisa interessante. Uma brecha política interessantíssima, que é a seguinte: os jovens adolescentes que se autorreconhecem na esquerda estão em frangalhos na saúde mental deles. Os jovens que se reconhecem na direita está numa boa, super empoderados, né? Não tem saúde mental que problematize a vida deles, né? Se você vê os gráficos, né, de saúde mental, uma coisa muito impactante. Quanto mais a pessoa se reconhece no campo progressista, mais fugida está em termos de saúde mental. Quanto mais se reconhece no campo de uma direita mais radical e mais extrema, mais empoderada se sente. Isso é muito interessante, gente. Ou seja, no nosso campo, estamos num momento melancólico. E você sabe também muito bem disso. Não estamos frustrados, não sabemos para onde ir. Estamos melancólicos, sem saída, tristes, mas também num momento onde todos nós, de alguma forma, alimentamos a melancolia. Então a gente se reúne, vai meio terapia junto. É tudo muito horrível, é tudo muito difícil, não? Então, a Wendy Brown fala como um momento de que a gente se regozija um pouco na melancolia também, né? Então é aquela coisa de, enfim, a melancolia coletiva. E eles estão no momento da vitória, se sentindo empoderados, porque o futuro é nosso, né? Somos os leões, né? De novo a metáfora do Milei, os leões, né? Então, como a gente lida também para reempoderar o nosso campo nesses termos, se a gente de fato está se sentindo tão melancólica, né? Em, tem um livro que eu li há tempo atrás que eu assim, aconselho muito, que se chama assim, As Políticas do Encanto, né, do Paulo de Murumi, italiano, né? Muito bonito o livro, porque ele diz do encanto, do encantamento, agora não sei em português ou em espanhol, desculpe, agora não sei se eu li ele em português ou em espanhol, mas uma coisa assim. E ele fala assim, a reconstrução do campo democrático passa não só, evidentemente, pela resposta concreta, óbvio, né, pela fome, pela pobreza, né, pela solução dos problemas concretos, mas passa também pelo que ele diz, a política da sedução, do encantamento, né? Por quê? Porque a extrema-direita, ela luta muito com essa ideia do mítico, né? Voltar ao mítico, a reconstrução de um passado mítico, o futuro mítico, não? Então passa muito por essa ideia da metáfora e do mítico. Se a gente não constrói, ele fala as políticas da maravilha, do encantamento, vai ser muito difícil também disputar o imaginário. Nós podemos até disputar eleições, podemos até ganhá-las, disputar o imaginário vai ser muito mais difícil, né? Então ele diz, nós temos de fato que disputar esse encantamento, de fato, né? Ele diz, a luta, a política é a luta pela maravilha também, não só a luta pelo concreto. Então, a política é a política da burocracia, da administração, do cotidiano, mas se ela só for isso, a gente não tem de fato capacidade para lutar pelo imaginário, né? Então, como a gente conjuga a política do cotidiano, da burocracia, da administração de uma cidade, de um estado, com a política da sedução e do encantamento, né? E aí eu acho que acabo falando o seguinte, né? A Wendy Brown tem escreveu há pouco tempo não, alguns anos já, um texto bem interessante onde ela diz, quando essa direita radical e essa extrema direita vão ganhando no espaço,
A gente, no campo democrático, passa por 3 etapas, né. A primeira é uma etapa da perplexidade, do susto, né. "Porra, que aconteceu?", né. Então isso todos nós sabemos muito bem como funciona essa etapa, né. A segunda é essa, da melancolia, né, da tristeza profunda, mas de alguma forma de que a gente gosta de ficar lambendo as feridas também, né. O problema das 2 etapas, que as 2 etapas são paralisantes, né. Quando você fica na perplexidade, você não se movimenta, e quando você fica na melancolia também não. Então ela diz: "O problema de tudo", bom, um dos problemas de tudo isso é que a gente não tem a coragem suficiente para passar à terceira etapa, que é a da ação. Então, tudo bem, já passamos pela perplexidade, passamos pela melancolia, vamos nos mover para passar à ação? O que que a ação requer? A ação requer, primeiro, claro, estudo, leitura atenta do que está acontecendo, que isso também não é trivial, né. E quando eu falo leitura atenta e estudo, não é só estudo bibliográfico, é olhar para a realidade, fundamentalmente, né, ou enxergar o outro, né. Isso é fundamental. Mas segundo e mais importante, ter a coragem de fazer e de tomar as mudanças necessárias que as pessoas estão gritando, né. Quando uma pessoa vota na extrema direita sem ser fascista, né, como aqui colocava o Davi, é porque está gritando algumas coisas, né. Então a gente tem que entender o grito e, claro, atuar conforme o grito. Qual é o problema? Que, evidentemente, muitos privilégios têm que cair se a gente quer, de fato, atender o grito, né. Então, as sociedades não se movimentam, não sabem muito bem se movimentar, mas quem com certeza não vai se movimentar vai ser a casta política. Isso não vai se movimentar de jeito nenhum, porque se de fato nós queremos atender o grito das pessoas, significa isso que muita gente que está lá na hierarquia política teria que sair fora, teria que mover a cadeira e teria que deixar espaço para outros, né. Então, eu acho que isso é muito importante, né, como que a gente faz para passar dessas etapas paralisantes a uma etapa de mobilidade, né, uma etapa de criação, a uma etapa de originalidade, né. E aí eu acabo com o James Joyce, que tem uma ideia muito bonita, que fala o seguinte: "As ideias madre", queria acabar com isso. O que são as ideias madre, né, tá em português bendito isso? Ideias madre, ideias mãe? Ideias mais, né. Me desculpem, gente, que estou num cortocircuito mental aqui, numa língua outra. Ideias mais, né. O que que é ideia mãe? Olha que bonito isso, ele fala assim: diante de dessa complexidade, né, nós temos 2 alternativas, ou ficar pensando burocraticamente, então ficar pensando no látis, fundamentalmente, né, essa ideia de produzir pensamento corriqueiro, medíocre, pequeno, é uma opção legítima também, né. Ou temos uma outra possibilidade, que são as ideias mãe. Que são as ideias mãe? Ele diz: são ideias disruptivas e que criam novos sentidos de mundo, novas formas de entender o mundo. Só que essas ideias requerem coragem de pensar e requerem a coragem também de chutar, às vezes, metodologias que não nos levam a lugar nenhum. Então ele diz: óbvio que não é também questão aqui de jogar tudo para o lixo, claro, vocês sabem, né, não precisa nem falar isso. Mas também é verdade que para ter ideias mais que não fiquem só na pequenez da burocracia, temos que ter a capacidade para chutar um pouco sim, né, o pau da barraca e falar: "Bom, talvez nós temos que ter uma mínima capacidade disruptiva com algumas coisas", né. Porque de fato o paradoxo onde nos coloca a extrema direita é que nos coloca num conservadorismo permanente, porque eles rompem e a gente tem que ficar protegendo um sistema que não funciona, essa é a realidade, né. Então esse é um paradoxo que, porra, é chato, né. Então eles rompem, tentam romper muitas coisas, a gente acaba protegendo muitas coisas que não estão funcionando. Então a gente acaba protegendo uma ordem institucional que não funciona, por exemplo, né. Então eles ficam com essa rebeldia da disrupção, que é muito legítima muitas vezes, porque o cidadão comum também quer uma certa rebeldia de um sistema que não funciona, e aqui a gente fica com uma frente ampla, todo mundo junto contra a extrema direita, conservando aquilo que não pode ser conservado porque não funciona, né. Então, eu acho que eu animo aqui um pouco a que a gente produza essas ideias mais, né, disruptivas, mas claro, não para o colapso, né, mas para uma reconstrução muito mais coletiva, né. Obrigada. Muito obrigado, professora Esther. Muito obrigado, professor Davi. Eu gostaria de agradecer e saudar os professores aqui presentes. Se vocês tiverem alguma pergunta, poderiam, escrever no papelzinho e trazer aqui? Eh, alguém vai escrever perguntas? Beleza, ótimo. Pode anotar e trazer aqui, por gentileza?
Eu gostaria de agradecer bastante a atenção dos professores. A gente vê como essas dinâmicas elas são muito complexas do nosso dia a dia. Você anda na rua, você encontra alguém aqui no Brasil com um boné do Donald Trump, sei lá, aqui na Praça um colega meu outro dia encontrou um cara com um boné escrito MAGA, aqui na Praça da Sé, e é o tipo de coisas que acontecem e atravessam. Essas coisas são muito heterogêneas e a gente percebe que essa ascensão dessa nova direita no Brasil, ela não é muito, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Essa heterogeneidade acaba criando grupos que até se contradizem entre si, os lavajatistas até aqueles que dizem, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, coisas assim, acabou aquele momento de 2021 que a gente viu, aquela declaração de acabou a corrupção no Brasil, coisas assim, a gente vê como esse tipo de dinâmica é muito complexa. Ele falou para eu falar mesmo, Ok. tá? Meu nome é Mônica. Eu entendi assim, que o equilíbrio entre direita e esquerda, na sua fala, é positivo, e eu acho que tem que ser mesmo, né? Senão a gente não vai sobreviver. Principalmente do ponto de vista mental, que a gente tem observado com muita frequência. E assim, o meu questionamento do seu ponto de vista, assim, como é que a gente faz com esses jovens, né, ou mesmo adultos, e os idosos que a gente está nesse momento, cada um com o seu pensamento, esse terror que a gente está vivendo, eu vejo isso na minha família, na minha casa, e a mídia, né? A mídia, o que a gente faz? Não assiste mais nada, porque você fica numa luta individual, né? E assim, você tem filhos que você tem que direcionar, né? Dá tudo, dá nada. Eu queria assim uma luz nos seus estudos, como que a gente lida com isso? E eu nem sou da área de vocês, viu? Há mais alguma pergunta na plateia? Pode passar o microfone para o lado? Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela fala, professor Esther, professor Davi. Meu nome é Thiago, eu sou doutorando da casa. A minha pergunta, na verdade, entra um pouco naquela questão que são sempre os problemas de estudos de ultradireita, a questão de categorização e como conceituar certos atores em determinadas categorias. Principalmente quando a gente vai pensar no caso francês, que foi abordado, a gente vê um movimento oposto que começa mais como extrema-direita e vai para a direita radical populista. O caso do Trump e Bolsonaro é até um pouco curioso, porque no final dos governos deles, se antes a gente observava como de direita radical populista, eles podem ter cruzado o limiar para a extrema-direita, uma vez que negaram os resultados e se recusaram a jogar o jogo democrático naquele momento. Estando nessa situação em que hoje eles podem ser observados como atores de extrema-direita, é muito curioso observar também que a popularidade deles não diminuiu, o que às vezes acaba acontecendo o oposto. O movimento de extrema-direita e alguns atores não acabam tendo esse apelo tão popular frente às declarações que às vezes postulam, porque começa a alienar muito o público deles. Então, eu queria perguntar mais nessa linha. Como que a gente pode também trazer outros elementos para a área de estudos de ultradireita para complementar até na análise? Então, não sei, conceitos sobre nacionalismo e também pensar nas estratégias, né? Como que a gente consegue diminuir, combater a expansão de novos atores. Aqui na prefeitura a gente está observando o Pablo Marçal e em alguns momentos que a gente tenta realizar um combate, mesmo no campo legal, assim por dizer, eles conseguem retomar isso e trazer para uma questão de, olha, estamos sendo perseguidos e tudo mais. Então, como que a gente pode criar novas estratégias para conseguir combater esses atores e impedir que eles se expandam mais ainda na política? E a questão dos conceitos, como que a gente pode trazer novos conceitos, novas áreas que poderiam complementar nos estudos? É isso, obrigado.
Há mais alguma pergunta? Creio que não, professores. Bom, muito difícil tudo, não sei. Mônica, eu me pergunto o tempo todo isso, como eu faço muito escuta, né? Porque eu faço grupo focal. Então, assim, eu vejo o tempo tudo isso, o medo, o desamparo, o tempo tudo. E dá uma angústia, né? Porque as pessoas estão realmente muito, muito sentindo muito perdidas, muito desamparadas, né? E o que que eu vejo, assim, pensando no micro, tá? E não é nenhuma solução, absolutamente nada. É verdade que uma boa dose de desintoxicação de tudo isso aqui, com certeza é muito importante. Porque nós estamos, assim, frenéticos, né? Então, todo dia olhando o jornal, o que que aconteceu, então, assim, para mim, alguns parâmetros para manter a saúde mental me parece que são muito importantes. Desintoxicação de tudo isso, acho que descer um pouco esse nível de esquizofrenia mesmo, né? Me parece, né? Porque, assim, é uma loucura mesmo, né? Mas o que que me parece que, olha, que o que acontece muito nas entrevistas é muito interessante, porque eu normalmente entrevisto o outro lado, né? Digamos, né? Mas eu leio muito Freud, né, eu gosto muito de psicanálise, eu acho que a psicanálise ajuda muito para entender o momento atual. E o Freud fala muito disso, do desamparo, mas fala muito do laço também, né, como que a gente, diante desse mal-estar profundo, né, que sempre vai nos acompanhar, como que a gente recupera o mínimo de civilidade, né. Ele fala muito sobre essa ideia do laço, né, de se enlaçar socialmente, né. Quando eu faço as entrevistas, se produz uma coisa que é muito bonita, que é essa ideia da humanização do outro. Então, eu entrevisto um bolsonarista com o qual diverjo profundamente. Ele, pela minha forma de fala, também reconhece em mim alguém que diverge profundamente das ideias dele. Mas nessa ideia da escuta, que para mim é muito importante, há uma mútua recomposição da humanidade um do outro. De tal forma que normalmente as pessoas acabam assim as entrevistas. Ah, mas já acabou? Seria bom falar um pouco mais, né? 2 horas depois, né? Você já morreu na entrevista, o cara já acabou. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que é uma coisa muito do humano, de se recompor também os laços do humano, que acho que é muito importante isso. Então, num mundo que isso que se plataformiza muito, né, de muito grito, né, de muita pouca capacidade de ver o outro, de enxergar o outro, de escutar o outro. A recomposição do humano me parece muito importante. E isso passa porque são muito pequenas, né? Pelo familiar, por sentar e escutar mais, não falar tanto, né? Então, eu sempre penso, se a gente conseguisse passar um pouco dessa pontificial, né, a gente pontifica muito e escuta muito pouco, né, e isso vai esgarçando o tempo todo tudo, né. Eu acho que isso para mim, pode ser muito naif, né, mas eu acho que passa um pouco por aí, né. E depois e isso recompõe muito a forma de fazer política que nós temos, né, porque tradicionalmente a política tem muita pouca escuta, é muito hierárquica, muito verticalizada. Não passa nada por aí, né, então você pega uma pessoa mais jovem, agora nós estamos fazendo muita pesquisa com jovens, muito jovens, né, 15, 16 anos, né, e totalmente fora desse circuito de se fazer a política, né, passa por outro lado totalmente. Então eu diria que, para mim, passa um pouco por aí, e passa por estar muito presente nos ecossistemas da juventude, então entender muito bem como que eles se informam, que é muito interessante, né, como que eles entendem a política, também para não cair em lugares comuns que eu acho muito equivocados, do tipo, os jovens são despolitizados, por exemplo. Não, não é isso, nem muito menos. Porque são outros parâmetros, outras configurações, outras arquiteturas, né. Então, para mim passa um pouco isso, Mônica, se desintoxicar, o laço e ter essa, talvez um pouco essa tesão do aprendizado permanente, contínuo, né, porque é isso, as mudanças que vêm por aí vão nos atropelar se a gente não tiver uma mínima flexibilidade para estar aprendendo um pouco o tempo, nós está falando aqui, a gente na academia, na universidade, né, estar aprendendo o tempo todo, né, e ficar se apaixonando o tempo todo por aprender, né. E depois, olha, não sei, fazer, rezar muito, né, quem puder rezar, porque é muito difícil tudo, gente. Não sei, você quer responder ao Thiago aí? Legal. Só pegar uma carona, com o comentário da Esther, porque a fala dela, principalmente no final, a citação do James Joyce, me fez lembrar um livro que eu li recentemente de um pesquisador argentino sobre a ultradireita, que é o Pablo Stefanoni. Ele tem um livro muito provocativo, que eu recomendo demais a leitura, que é A Rebeldia Tornou-se de Direita, né, que eu acho que é muito interessante pensar que, historicamente, a juventude rebelde estava vinculado à esquerda, ao progressismo, ao campo progressista.
Acontece que parte desses grupos agora viraram defensores do sistema e do status quo, e justamente por uma esterilidade em oferecer uma alternativa, né, do ponto de vista de visão de mundo mesmo, para tudo que está aqui. Então a gente fica defendendo justamente esse sistema que não funciona, né, como a Esther mencionou. Você pensar, você pensar assim, a visão antissistema dessa direita, em grande medida, ela se sustenta porque esse sistema não está funcionando. Você pega na Alemanha, o que eles chamam de establishment, é uma alternância entre centro-esquerda e centro-direita compartilhando de um denominador comum liberal, né. Então, sim, você parte de um consenso liberal entre centro-esquerda e centro-direita, e inclusive por muito tempo o SPD e a CDU governou numa grande coalizão, né. Então, e os grupos progressistas, sob a ameaça de algo ainda pior, passam a defender o sistema e o status quo. Em grande medida, aqui também, né, o que o bolsonarismo identifica como sistema, entre outras coisas, é uma alternância de poder entre PT e PSDB sustentado pela elite fisiológica, a direita fisiológica do Centrão, MDB, querendo implodir tudo isso. Então, a esquerda passa a ser defensora do sistema porque o que eles oferecem de alternativa é muito mais apocalíptico, mas a gente não tem nada a oferecer nesse sentido, né? A gente passa a ser defensores, passamos a defender o STF, o sistema democrático liberal, né? E não tendo uma alternativa real a tudo que está posto, né? Então, quando o Milei fala de casta, ele fala dessa casta podre, né, que é peronista, mas também envolve os macristas, setores da imprensa profissional. De repente a gente se vê obrigado a defender a Rede Globo, né? Mesmo sabendo que não funciona, mesmo sabendo dos problemas históricos, né, estruturais da Rede Globo, né, mas novamente porque esse grupo progressista se colocou como defensor do sistema, né, e por isso não tem conseguindo pensar num cenário alternativo, numa saída a tudo que está posto, né? Então, o que o Thiago apontou aí, bom, eu concordo com a leitura de que, né, sobretudo no apagar das luzes desses dois governos, a gente vê esse pêndulo caminhando para a extrema-direita pelo fato de não ter aceitado as regras do jogo, tanto pelo que aconteceu no Capitólio em 2021, né, e pelo que aconteceu no Brasil em 2023, né, seja um movimento inclusive de mímese, dessa tentativa de golpe lá e cá. Então, assim, eu acredito que a gente pode dizer que o pêndulo caminhou para aquele outro lado, né, mais para a extrema-direita. E eu estou totalmente de acordo, eu que acabei de propor ali essas categorias de ultra, direita radical e extrema-direita, inclusive com o Odilon ali no Observatório de Extrema-Direita, a gente tem pensado em maneiras de descolonizar um pouquinho essas categorias. Por exemplo, quando o Casmudi fala direita radical, ele vai falar de três elementos que caracterizam a direita radical. O populismo, que é essa visão antissistema, anti-elite, que reivindica ser, né, a voz da soberania popular, vox populi. Vai falar de uma posição que é autoritária e outra que vai falar de nativismo. O conceito de nativismo ele está muito vinculado com a direita radical na Europa, com essa posição ultranacionalista e xenofóbica, em medida geral, né? E aquilo foi trazido. Quando a gente traz isso para cá, a gente precisa adaptar esses conceitos. Não que aqui a gente não tenha uma visão nacionalista à sua maneira, né? De certa maneira, o que se considera aqui como nacionalismo tem a ver com a figura do cidadão de bem, uma visão de um nacionalismo religioso que tenta incorporar elementos, né, do cristianismo, tanto católico quanto evangélico. Mas existe uma concepção que, ao mesmo tempo, afirma uma maioria e busca expurgar minorias, né? Então, seria o caso de adaptar. Por exemplo, ao contrário, por outro lado, a Europa, Estados Unidos não tem a tradição que a gente tem de intervenção dos militares na política. Então, como é que não incorporar esse elemento
do militarismo, do caudilismo, né, dessa força que tem essas intervenções históricas. Então, é o caso realmente de pegar esses conceitos e tentar trazer para a realidade e filtrar de acordo com as nossas tradições, né? Com tropicalizar, descolonizar, utilize a expressão que seja, mas, de fato, eu acredito que parte esse tem que ser parte dos esforços, né? Se a gente quer tentar entender, do se ater tanto a essas categorias que foram pensadas para classificar partidos, né? Até o livro do Casmund está pensando em partidos da Europa Ocidental, né? E de repente a gente traz isso para analisar Brasil. Então tem ali suas limitações, eu acho que carece sim de uma adaptação. Eu tenho pensado muito nisso, né? Mas ainda não parei para escrever a esse respeito. Muito obrigado, professor Davi, professor Esther. Tendo em vista o horário, nós iremos encerrar por aqui. Eu gostaria de pedir a todos e a todas a preencher a lista de presença aqui para a emissão dos certificados. O QR Code para a lista de presentes, para a lista de presença está aqui ao lado. Muito obrigado a todos os presentes aqui, a todos que saíram de casa fazendo 10 graus hoje de manhã, ou até menos, dependendo do horário que vocês saíram. Mas tudo bem. Gostaria de convidar todos aqui para o nosso coffee break que temos aqui fora. Temos alguns salgadinhos, não tenho certeza do que tem, mas temos um coffee break agora. E também gostaria de convidá-los para participar dos GTs. Os GTs já vão começar daqui a alguns minutinhos. Os GTs já começam agora 11 horas e então é isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado novamente, professor Davi e professor Esther. Muito obrigado a todos aqui presentes. Bom dia.